Oi, pessoal do 8º ano. Então, vamos lá repensar nas nossas condições de aprendizagem. Então, hoje nós sabemos que nossa aprendizagem está remota, então utilizando as redes sociais, e vocês sabem que as dúvidas que aparecerem podem tirar comigo, certo? Então, vimos nesse último mês, o conto de enigma, o conto de horror. Porém, a gente vai partir para o gênero de ficção científica, que vamos relacionar as histórias inovadoras que envolvem a ciência, a tecnologia, e muitas dessas histórias elas viraram filmes, certo? Então, antes eram livros que foram transformados, narrativas que foram transformados em filmes, certo? E a gente sabe que o avanço tecnológico hoje, na nossa era, ela está mais avançada do que um exemplo há 20 anos atrás. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, certo? Então, o que o futuro nos espera? O que é que vocês acham que o futuro pode nos esperar depois dessa pandemia e esse uso da tecnologia? Então, nós tivemos que nos aperfeiçoar no que tinha ao nosso redor, que era a internet e aparelho celular, e descobrir novas ferramentas de trabalho, assim como professor e vocês alunos também, e manusear novas ferramentas, certo? Então, nós vamos ver a ciência além do tempo. Vamos ver que se falava de tecnologia não só hoje, mas se falava há muitos anos atrás, certo? Então, nós vamos ver um pequeno trecho da novela do Homem Bicentenário. Quem foi que já assistiu esse filme? Então, ele faz parte da série de robôs. Então, esse filme foi um dos primeiros a se lançarem na televisão, no cinema, certo? E ele é ligado à robótica. E a gente sabe, esse foi um dos primeiros filmes a ser lançado, baseado no livro nessa novela, O Homem Bicentenário. Então, no livro que a gente vai ler, apresenta a trajetória de Andrei, que é justamente o robô. É um androide que passa por um processo de humanização e luta para ser reconhecido como ser humano. O trecho abaixo traz o capítulo finais dessa saga. Do que será que um robô precisa para ser reconhecido como humano? Aí, gente, eu disponibilizei para vocês um linkzinho explicando cenas do filme. Então, vocês vão encontrar nesse link esse mesmo cara falando sobre o filme, é um resumo do filme Bicentenário que ele assistiu. Foi o filme O Homem Bicentenário, de 1999, baseado na obra literária do escritor Isaac Asimov. Obra literária conta a história de medos e angústias da raça humana. Já o filme conta a história da família Marty, uma família americana que certa vez decide comprar um robô para realizar trabalhos domésticos. Robótica AN, modelo doméstico. Então, gente, esse vai ser um dos nossos... vocês assistem o vídeo para vocês se inteirarem da história do robô. E aí, depois vocês vêm para essa leitura do texto do Homem Bicentenário, que fala da questão dele ele ser reconhecido como humano. Quem quiser também assistir o filme, eu vou deixar o link disponível no Google Classroom, e eu vou deixar aí para vocês, quem quiser e puder assistir o filme, que tiver a internet. É legal que não seja do celular, porque vai tomar basicamente todos os seus gigas de internet, mas quem tiver assim internet ilimitada, assista, porque é muito interessante e a gente pode fazer comparação com outros
filmes que saiu de robôs. Teve até um que passou na Globo sobre robôs, né? Da troca dos robôs novos para outros robôs velhos, e aí eles queriam tomar conta do mundo, né? E aí você viu a evolução da leitura dos livros sobre os robôs. Então, são nas páginas lá do livro 44, 45 e 46. Após a leitura, você ter visto também o vídeo sobre o filme, você vai tentar responder essa atividade de interpretação, certo? Lá no texto ele fala sobre esse cérebro positrônico, que é um conceito tecnológico ficcional inventado pelo próprio Isaac, que foi o que inventou essa novela, O Homem Bicentenário, para se referir ao cérebro dos robôs dotado de inteligência artificial. Então, formado por um sistema que produz e elimina positrons, partículas elementares, cuja descoberta por volta de 1930 representou um importante avanço científico. Então, tiveram vários avanços. Os cérebros positrônicos foram utilizados em diversas obras posteriores do próprio autor, como as séries Jornada das Estrelas, Doctor Who e os quadrinhos Os Vingadores de Marvel. Então, ele inspirou essas outras histórias aí que vocês devem conhecer. Então, a interpretação do texto vai ser sobre o Homem Bicentenário e o que foi preciso para Andrew passasse a ser considerado humano. A hipótese que você formulou antes da leitura se confirmou. O que foi que ele fez? Descubram a partir da leitura do texto o que foi que ele fez. Que objetivo move Andrew? Que medida ele toma inicialmente para alcançá-lo? Quais foram as atitudes de Andrew, o robô, para que ele pudesse se parecer com o humano? Você só vai descobrir a partir da leitura, certo? Relê esse trecho e responda a letra A e a letra B. Como combinado, vocês copiam as perguntas A e B, certo? Sem copiar os trechos do texto. Vocês que têm o livro podem fazer dessa maneira, certo? Anota aí, nas histórias de ficção científica, a ciência é o pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Então, vocês vão ver lá no próprio trailer e o resumo do filme O Homem Bicentenário, que vai ter um cientista que descobre tudo isso. Então, a ciência é o pano de fundo para o desenvolvimento de todo o enredo, para que haja o desenvolvimento da história, certo? Aí, nesse trechinho aí, quinto, o sexto, o sétimo. Então, vejam que a verossimilhança. Releia no capítulo 21 o trecho entre o terceiro e o sexto parágrafo. Então, você vai voltar no capítulo... Quando ele fala 21, gente, vai ser esse capítulo 21 aqui, ó, da página, essa numeraçãozinha que tem aqui, ó, certo? Essa numeração se refere aos capítulos do próprio texto, ó, veja aqui, ó, 19, 20... E continuando na outra página, 21. Aí ele pede para você voltar ao capítulo 21, lá na verossimilhança. Volta. Releia no capítulo 21 o trecho entre o terceiro e o sexto parágrafo. Aí indica a expressão desse trecho que revela que o texto é de ficção científica. Então, vai ter elementos que não acontecem na vida real, certo? Procure no restante do texto outras expressões que relacionam a ficção científica. O uso de expressões auxiliou você a se ambientar na realidade criada pela narrativa? Por quê? Aí você vai responder o nono.
Ainda sobre o trecho do terceiro e sexto parágrafo do capítulo 21, que eu mostrei aí da página 46, certo? Lá na página 46 você vai responder esse nome. A maneira que Andrão encontra para ser reconhecido como humano é defender por meio de uma conclusão a que ele chega para se humanizar. Ele terá de se tornar mortal. Você concorda com essa conclusão de Andrew? Justifique sua resposta. Então, é mais uma resposta pessoal. Para se tornar humano, Andrew renuncia à imortalidade. Caso passasse por uma situação parecida, você preferia viver a existência infinita que viver de maneira como deseja? Também resposta pessoal. Então, vamos anotar aí. Os fatos e os eventos de uma narrativa de ficção não são necessariamente reais, mas devem se conectar de maneira que sejam convincentes ao leitor, ou seja, de maneira que haja uma coerência. Portanto, o que importa não é a veracidade dos fatos narrados, mas a verossimilhança, isto é, a coerência interna da obra artística que dá a impressão da realidade. A gente acha que é real, mas não é. Na ficção científica, a verossimilhança é construída por meio da base científica de alguns conceitos e das justificativas em torno de elementos imaginários que surgem na obra. Então, palavras que não existem na ciência, como foi citado e eu li lá na página de vocês anterior, certo? E aí vocês vão responder esse contexto de produção, o 11º e o 12º, que foram fatos que aconteceram na nossa realidade, que foi o homem que chegou na Lua, né? E sobre o próprio autor, Isaac Asimov, publicou um artigo no jornal The New York Times, fazendo algumas previsões para 2014. Então, quero que vocês leiam e abaixo faça os comentários do que está perguntando. A previsão das videochamadas, ou seja, da chamada telefônica com som e vídeo, mostrou-se correta com a contemporaneidade, então tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando hoje. Quanto à televisão, o que realmente aconteceu, o que não se concretizou em relação à previsão de Asimov? Leiam e vejam se isso compete à nossa realidade hoje. As narrativas de ficção científica utilizam com base a tecnologia existente na época em que são produzidas, mas projetam para o futuro possíveis avanços e desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Então, tudo que ele previu poderia ou não acontecer, dependendo da tecnologia. Isso ele percebeu, né? Um exemplo, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que não acontecia e hoje está acontecendo de alguma forma, certo, gente? Então, se vocês tiverem dúvida na atividade, me perguntem. É muito interessante esse texto. Se puderem assistir o filme também, assistam, tá? Então, até logo, até mais.